Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender melhor o engenheiro de requisitos e quais as qualidades que ele deve ter para executar aí com maestria o seu papel. O engenheiro de requisitos, ele é o profissional que vai estar diretamente ligado aí aos stakeholders, ele vai estar em contato direto com os stakeholders e também com o ambiente onde o software vai ser implantado. Então é ele que vai identificar as necessidades, as informações, os processos que ali acontecem, né, e vai esclarecer o máximo de dúvidas que ele tiver sobre aquele processo, refinar ao máximo a precisão das informações, tudo para que ele consiga entender aí o melhor possível todas as demandas que os stakeholders e que o ambiente impõem. E por outro lado, ele também é o cara que vai estar lá junto aos arquitetos, analistas e desenvolvedores de software. É ele que vai estar ali traduzindo as informações lá dos stakeholders, lá do ambiente onde o sistema vai rodar. Ele que recebeu as informações através lá de jargões, da linguagem própria daquele modelo de negócio, ele vai agora traduzir isso para a linguagem, os jargões de desenvolvimento de software. Então, ele vai fazer essa ligação entre esses dois mundos. Então, essa é a ideia do engenheiro de requisitos. É ele que vai estar ali também junto à equipe tirando dúvidas, caso um programador, um analista, um arquiteto, projetista perguntar, ele vai responder, não, é assim que o cliente quer, é assim que tem que ser. Então, para evitar ao máximo erros aí de interpretação, de julgamento, então o engenheiro de requisitos ele é essa ponte, entre o mundo dos stakeholders, entre os stakeholders, o ambiente onde o sistema vai funcionar e a casa onde o software vai ser desenvolvido, a empresa de software. Então, assim, o papel é importantíssimo para que um software seja bem desenvolvido. E aí, devido a esse importantíssimo papel que ele tem, ele precisa, então, ter algumas qualidades e, se não tiver, ele tem que desenvolver essas qualidades para que ele possa cumprir da melhor maneira possível o seu papel ali no processo de desenvolvimento. E aí as qualidades elementares que um engenheiro de requisitos tem que ter são abstração, empatia, comunicatividade, mediação, moderação, autoconfiança, persuasão. Então essas são as qualidades necessárias a um engenheiro de requisitos. A gente vai agora discutir aí cada uma delas para entender melhor a importância delas aí para a pessoa do engenheiro de requisitos. Bom, a primeira delas é a abstração. O domínio, ou seja, a região onde estão os requisitos, tudo isso muitas vezes é desconhecido ao engenheiro. Então o local, o ambiente, por isso que a gente fala domínios, onde estão os requisitos, onde eles estão inseridos, o engenheiro de requisitos ele vai até lá, naquele ambiente onde o software vai rodar, e muitas vezes aquilo é um modelo totalmente diferente para o engenheiro. Às vezes ele pode não entender nada daquilo, e ele vai lá para desbravar esse mundo. Então, os stakeholders eles vão apresentar problemas, conceitos, informações que são concretos daquela realidade. Que eles vivenciam ali todo dia, trabalhando com aquilo, lidando com aquele tipo de problema. Então, eles veem tudo aquilo pela ótica daquele ambiente. Cada stakeholder
ele vai ver ali pela ótica do seu trabalho, da sua função, do seu papel naquele ambiente ali de trabalho. Então, assim, para eles as coisas podem parecer muito triviais, né? Lida com aquilo todo dia, então ele fala daquilo como se fosse falar algo muito comum, que todo mundo entenderia, porque ali dentro, naquele ambiente, todo mundo entende, né, aquela linguagem, entende aqueles termos e aquelas informações. Só que não é o caso do engenheiro de requisitos, porque ele não é daquela área, ele é da área de desenvolvimento. Então, essa capacidade, né, essa qualidade é justamente a capacidade do engenheiro entender esses requisitos que são expressos ali pela ótica daquele ambiente e moldar esses requisitos para a ótica do desenvolvimento. Então, o engenheiro ele precisa captar, esse requisito aqui ele pode já, né, ser especificado assim para ser desenvolvido assim lá no software. Então, ele já tem que vislumbrar como que aquele requisito que está sendo passado para ele, que o usuário está falando para ele, isso eu preciso disso, assim, assim, assim. Como que aquilo vai estar no software? Então, ele precisa já fazer essa abstração, né, de um universo que é muito específico, né, para um universo do software. Então, isso é uma capacidade importantíssima para que o engenheiro cumpra seu papel. Então, é muito importante ter abstração das informações, dos requisitos, dos fatos, tudo que é passado para um engenheiro de requisitos. Bom, a próxima qualidade é a empatia. O engenheiro ele precisa identificar quais são as reais necessidades dos stakeholders. Nem sempre a gente viu nas aulas passadas que nem sempre os stakeholders eles são claros na hora de transmitir as informações. Às vezes eles querem alguma coisa, estão pensando em alguma coisa, mas na hora de explicar eles explicam outra, ou explicam uma coisa um pouco diferente, e o engenheiro ele vai entender aquilo diferente. Então, assim, é preciso que o engenheiro se coloque no lugar daquele indivíduo, daquele profissional, para que ele entenda de fato o que ele está precisando. Não adianta essa questão de perguntar mais ou menos e tal, e depois eu vejo. Não. Esse depois eu vejo, fica um monte de lacuna, um monte de dúvida que depois eu penso como que isso pode ser resolvido. E aí isso vai ficar, né, vai ser resolvido pelo julgamento do engenheiro e provavelmente será resolvido errado, porque o engenheiro não é daquela área, daquele ambiente. E mesmo sendo o stakeholder, pode desejar algo diferente. Então, assim, é preciso se colocar no lugar dele. Embora ele tenha falado alguma coisa para você, né, no papel de engenheiro de requisitos, você vai pegar aquela informação, mas você tem que se colocar no lugar dele e analisar. Será que é isso, isso e isso mesmo? Será que eu conseguiria fazer? Porque às vezes ele passa uma informação, você se coloca no lugar dele e você vê, mas eu não vou conseguir fazer isso. Do jeito que ele está falando, não tem como eu conseguir. E aí você vai falar para ele, mas não tem esse problema? E às vezes o cara é verdade, não tinha pensado nisso. E aí ele vai te explicar aquilo de uma forma diferente, de repente vai mexer naquilo que ele estava pensando, e aí sim você vai conseguir, né, obter o requisito que é factível, que é implementável. Então, assim, ter empatia, né, colocar-se no lugar do profissional, daquele stakeholder, é muito importante. Por isso a importância de conhecer bem a função dele, bem o trabalho dele, o papel dele ali, para que você entenda muito bem o que ele está te pedindo. Então, a empatia é um requisito aí primordial. Comunicatividade. Um engenheiro de requisitos ele tem que ter comunicatividade. Então, como é papel do engenheiro ele citar, levantar os requisitos, entender, interpretar e, finalmente, transmitir esses requisitos, ele tem que possuir uma excelente capacidade de se comunicar. Ele tem que saber ouvir, porque comunicar não é só falar, é também saber ouvir.
né? E ouvindo, ele tem que saber fazer as perguntas certas na hora certa. Ele tem que tentar captar se a resposta foi incompleta, né? Por isso é importante sempre vislumbrar aquilo já no software, né? Alguém está te falando alguma coisa, você vai vislumbrando aquilo no software. Aí você já pensa, pô, mas e... Aí fica uma brecha, pô, mas como que seria isso? Você vai e pergunta. Você já faz a pergunta ali. Porque você viu que a informação foi insuficiente, então você pergunta, mas poxa, como que seria isso aqui? Aí o stakeholder vai te falar. Podia ser assim, assim, seria legal se fosse assim. Então, assim, e aí nessa segunda explicação, ficou dúvida? Pergunta novamente. O stakeholder não entendeu muito bem a sua pergunta, de repente você fez com uma linguagem um pouco mais técnica, volta atrás, pergunta de novo, pergunta de outra maneira, tenta entender o que o stakeholder está tentando te passar e tenta se fazer entender nas suas perguntas, para que ele consiga entender com facilidade o que você está perguntando. Então, essa é a ideia. Todas as dúvidas têm que ser sanadas. Porque, assim, por incrível que pareça, mesmo com todas as dúvidas sendo sanadas exaustivamente, perguntando, reperguntando, perguntando detalhes, ainda fica, às vezes, informações faltando. Então, assim, esse tipo de coisa você deve atentar ao máximo para não esquecer nada. Então, ter uma boa capacidade de comunicação, não fazer aquele encontro para ele citar requisitos apático, pergunta e tal, você só fica ali ouvindo, anota mais ou menos e não faz pergunta nenhuma, é isso mesmo e acabou. Então, assim, não é esse o papel do engenheiro de requisitos. Se fosse assim, o stakeholder poderia ele mesmo anotar, gravava um áudio, mandava e estava resolvido o problema. Não é isso, é justamente ter esse profissional na ótica do desenvolvimento, tentando selar o máximo de brechas ali na comunicação que ele tem com os stakeholders. Então, ser comunicativo é também essencial a um engenheiro de requisitos. O engenheiro também tem que ter a capacidade de mediação. A mediação é a ideia de você lidar, né, com a divergência de opiniões entre stakeholders. Muitas vezes os stakeholders entre si, né, numa reunião, por exemplo, com vários stakeholders, as opiniões deles vão divergir. Eu quero isso. Não, mas isso eu gostaria que fosse assim. Não, mas não pode ser assim por causa disso. Não, mas tem que ser assim. Então, assim, começa a existirem divergências entre as opiniões. E aí é papel, né, do engenheiro pegar esses conflitos e tentar ir mediando, né, levando, mas tem que ser assim mesmo, esse ponto não podem ser dessa forma, tem algum problema se fosse, né, e tal. Então, assim, mediar essa conversa, né, levar os interessados que estão naquele conflito a sanarem as suas dúvidas e, com isso, chegarem a um consenso. Então, a ideia é justamente essa, é colocando os pontos, isso é possível, isso não é. Será que não ficaria mais legal assim? Ou, né, desse jeito aqui, essa parte desse jeito dele, outra parte do seu jeito? Ou não, realmente precisa ser dessa forma para atender tal e tal norma, tem alguma proibição, alguma coisa. Então, assim, tudo isso é papel de mediação. O engenheiro de requisito ele precisa mediar essa relação entre os stakeholders, resolver esses conflitos, esses problemas que acontecem. Tudo isso é papel do engenheiro de requisitos. E o engenheiro de requisitos também precisa ter aí a qualidade de moderar. Então, como a gente viu, o engenheiro ele tem que saber lidar com a diferença de opiniões. Então, ele precisa lidar com essa divergência. A gente viu isso na mediação, saber lidar, mediar, levar as coisas até chegar a um consenso. Porém, existem situações em que esse consenso não chega. Então, fica aquela discussão eterna ali. Ninguém cede, ninguém acha que pode ser do jeito do outro e você não vai chegar a lugar nenhum se deixar aquilo ali
né, aquele conflito se desenrolando. Então, assim, o engenheiro de requisitos, quando chega num ponto onde não há mais concílio, não há mais conversa, o engenheiro então precisa moderar, ele tem que intervir nas discussões, né, ele tem que passar a liderar de alguma maneira. Então, assim, e aí chegar num consenso final. Né? Se tem um conflito, mas tem que ser assim, não, tem que ser essa, tem que ser amarelo, não tem que ser azul. E ninguém abre mão, o engenheiro tem que chegar a falar, olha gente, a ideia é o seguinte, se não for resolvido, a coisa não vai funcionar. O software não vai chegar em tempo hábil, as outras funcionalidades que outras pessoas estão esperando não vão acontecer. Então a gente tem que fazer. Vai ser dessa forma? Qual o problema dessa forma? Tem algum problema? Não, tal, mas é uma preferência. Mas, às vezes, a gente tem que abrir mão da preferência. Então, assim, moderar é justamente intervir mais efetivamente. Lógico, isso deve ser evitado. A intervenção do engenheiro ela deve ser evitada. Porque como o engenheiro não é da área, às vezes numa intervenção dessa, né, ele pode não dar aí a melhor decisão. Por isso que a mediação é sempre o melhor caminho. Mas às vezes a mediação não funciona. E aí, entre ter o risco de ter uma decisão aí não muito correta, o que é difícil também, porque você está ali entre os stakeholders, eles vão opinar e vão defender. Pô, isso não pode, porque vai dar esse problema. E aí você já está ciente. Opa, então, de repente, é esse o caminho que a gente vai seguir. Então, assim, quando você vê que chegou no impasse, você não vai andar se deixar por conta dos stakeholders ali decidirem, você precisa intervir e liderar. E aí é o seu papel. Né? Então, chegar a um consenso. Né? Quando a mediação falha, aí a gente precisa intervir efetivamente para resolver e pôr um ponto final naquele problema e chegar a um consenso para que aquela discussão ali, então, seja terminada. Então, isso é a capacidade aí de moderar. A autoconfiança. A autoconfiança ela é uma qualidade muito importante devido à natureza de atuação do engenheiro. Então, assim, o engenheiro de requisitos, ele é um indivíduo que chega de fora e entra, né, emerge naquele ambiente ali onde os stakeholders já trabalham por muito tempo, às vezes já estão anos ali trabalhando. O engenheiro de requisitos, ele chega e entra naquele ambiente, né, e começa ali a catucar para poder pegar as informações. Então, assim, em muitas situações, né, em situações de discussões e tal, ou mesmo no dia a dia, o engenheiro de requisitos ele pode ser alvo de muitas críticas. Ele pode ser tratado como intruso naquele ambiente, as pessoas podem não gostar ali da presença dele, podem estar achando que está invadindo aí, essa privacidade do trabalho. E aí, o que acontece? E às vezes na discussão, acontecem situações em que há discussão, o engenheiro vai tentar mediar, moderar, e com aquele ambiente acalorado, o stakeholder pode falar, fica quieto aí, você não sabe de nada, você não trabalha aqui, você não entende nada aqui. Então, assim, e podem surgir ofensas, podem surgir uma situação muito desagradável para o engenheiro de requisitos. Então, assim, às vezes o engenheiro de requisitos, se ele não tiver autoconfiança, ele vai sucumbir a essas críticas, a essas palavras e vai achar realmente, não quero estar aqui, não sou para estar aqui, e vai abandonar o barco. Então, assim, ter a confiança em si é justamente reafirmar para si mesmo e para os outros o seu papel. Então, quando situações como essa acontecer, sempre você deve deixar claro, eu estou aqui para isso. Tá? Não estou aqui para vigiar ninguém, não estou aqui para dedurar ninguém, não estou aqui para falar nada de ninguém, para avaliar ninguém.
Isso aí é um problema de vocês aí com a chefia de vocês. Eu estou aqui para buscar informações, elicitar informações. Não quero roubar segredo de ninguém, mas eu preciso dessas informações para cumprir o meu trabalho. Da mesma forma que vocês estão trabalhando, eu também estou. Então, assim, eu quero esse respeito da parte de vocês. Eu quero que vocês entendam que eu estou aqui para fazer um trabalho. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. Meu objetivo é implantar, que ao final seja implantado um sistema aqui que melhore, resolva muitos problemas que vocês estão tendo de maneira muito mais simples do que hoje vocês têm que lidar. Então, assim, deixar tudo isso muito claro, deixar claro sempre o seu papel nas discussões, falar, eu estou aqui para resolver o problema. Vocês estão com um problema entre vocês, de fato, eu não sei nada sobre esse ambiente, por isso eu estou aqui. Porque se eu já soubesse tudo, eu não precisaria estar aqui buscando essas informações. Então, assim, sempre deixar o motivo da sua presença ali. Deixar claro qual é o seu trabalho, que o seu trabalho é sempre ajudar. E sempre ter essa confiança em si mesmo. Eu estou aqui resolvendo meu trabalho e vou fazer meu trabalho bem. Vou fazer tudo muito bem feito, para que eu possa entregar aí o melhor trabalho possível, para que o software seja desenvolvido em cima disso. Então, às vezes é importante reafirmar isso para você mesmo, para aumentar essa confiança. E depois reafirmar aos outros, mostrar que sim, você está muito ciente do que você está fazendo, mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você está ali, embora não conheça, não tenha os conhecimentos daquele modelo, daquele ramo de trabalho, mas você tem os conhecimentos do seu ramo de trabalho. E aí você precisa informar para o stakeholder que de repente te teceu uma crítica que foi uma crítica destrutiva, uma crítica ruim, que sim, ele sabe do modelo dele, mas você conhece o seu. E parte do seu modelo é aprender sobre o dele, no que tange, no que é necessário para que você consiga levantar os requisitos para o software. Então, assim, essa autoconfiança é muito importante no ambiente de desenvolvimento. E também no ambiente onde estão os stakeholders. Então, assim, sempre exercitem isso, sempre reafirmem isso. Lidar com isso faz parte do dia a dia do engenheiro de requisitos. Então, a autoconfiança é um ponto importantíssimo também para desempenhar o papel do engenheiro de requisitos. Sem ela, qualquer discussão, qualquer fagulha de desentendimento, alguém que fechar, cruzar os braços e não quiser te falar nada, achando que você está ali para roubar segredos, que está ali para, sei lá, mandar alguém embora, enfim. Você sempre deixa claro que não é esse o motivo, que o seu papel ali é outro. Então você precisa daquelas informações para você trabalhar. E aí, se for o caso, realmente, se a pessoa se fechar, não quiser falar nada, aí você precisa realmente chegar. Se não houver uma forma assim mais amigável, você tem que falar. Se realmente você não colaborar, eu vou ter que informar a chefia porque eles estão pagando por isso. Claro, isso nem sempre é um bom caminho, porque aí a pessoa pode meio que colaborar, mas te passar informações erradas, te passar informações que vão prejudicar, serão piores que a desinformação. Mas por isso é sempre bom você manter o controle de quem te passou qual informação, porque se chegar no final e o software não sair do jeito certo, você pode informar, olha, saiu sim, só que foi do jeito que tal stakeholder me informou. Ele me informou assim, ele tirou essas dúvidas assim. Pelo menos para você ter um respaldo. Por isso, é sempre bom evitar ao máximo essas situações. A gente ter que recorrer à chefia e tal.
sempre tentar aí de maneira amigável, né, explicando e tal, mas se não for possível, são coisas da vida. Mas na maioria das vezes é possível sim conseguir aí de forma amigável, sem ter que recorrer a nada, e dessa forma pode ter certeza que as informações serão melhores, serão mais precisas. Bom, e a última qualidade é a persuasão. O engenheiro de requisitos ele vai precisar, né, passar a transmitir de maneira muito fidedigna, né, muito precisa os requisitos que os stakeholders passaram para ele frente à equipe de desenvolvimento, né, os analistas, desenvolvedores, projetistas, enfim. Então, ele tem que ter essa capacidade de persuasão no ambiente de desenvolvimento, né? Então, assim, garantir, né, que o desenvolvedor está implementando de acordo com o que foi pedido pelo stakeholder, o analista está fazendo de acordo com o que foi pedido pelo stakeholder. Então, assim, e explicar sempre a importância. O desenvolvedor às vezes fala, mas eu achei melhor fazer assim, acho que vai ficar legal. Você tem que chegar e explicar, não. Você tem que convencer, ele fala, não. Ele falou que queria sim, a gente tem que fazer do jeito que ele quer. Ele contratou o projeto, a gente está falando para ele, se chegar lá, esse jeito você gostou, mas se ele não gostar, vai ter que refazer isso. E aí tem custos. Então, assim, explicar, né, para a equipe a importância de seguir realmente o que você está passando, da forma que você está passando. Então, facilitar essas decisões, né? Então, assim, e no lado também dos stakeholders, né? Quando houverem discussões, né, assim, o seu papel ali é um facilitador, você tem que facilitar as decisões que os stakeholders forem tomar. Você tem que estar ali orientando, ajudando, não tomando as decisões por eles, isso nunca, mas estando ali como um facilitador. Né? Quando houver uma discussão, convencer os stakeholders, olha, essa discussão não vai ser produtiva, é melhor a gente chegar num consenso para poder dar andamento no trabalho. Quanto mais rápido a gente decidir essas coisas, mais rápido as coisas vão andar. Então, assim, deixar, né, explicitar tudo isso, né, esse papel de convencer, né, chegar quando houver aí um conflito, alguma coisa, usar a persuasão para que haja um consenso amigável. Então, assim, a capacidade de persuadir, de convencer é muito importante no papel do engenheiro de requisitos. Um engenheiro de requisitos que não tem uma boa persuasão, ele vai deixar que as cordas sigam frouxas. Então, assim, o software, de repente, vai tomar um outro caminho que ele não explicou assim, e aí os desenvolvedores, analistas, de repente, estão fazendo diferente, e ele não vai convencer, ou de repente nem tenta falar sobre aquilo, e aí a coisa toma um caminho tortuoso, ou então os stakeholders, né, estão em desacordo, ou estão ali querendo uma coisa impossível, e o engenheiro de requisitos ainda dá esperança, não, a gente vai fazer tudo que vocês querem, fica tranquilo. E na hora de entregar o software não vai ser assim, porque o software não faz milagre. Então o engenheiro de requisitos tem que explicar, olha, isso não é possível, porque a tecnologia que a gente tem até então não permite, a gente consegue fazer até isso daqui, né? Então a gente não vai conseguir atender isso tudo, a gente atende até isso daqui, ou então por questão orçamentária, né, fala, ó, dentro do orçamento não dá para a gente fazer isso aqui, a gente consegue fazer isso, isso e isso. Enfim, e convencer que aquilo que você está propondo, né, mesmo que limitado, vai atender. Lógico, validar sempre. Dá para a gente fazer isso aqui. Funciona, atende para você? Beleza, atende. Então, ok. Então, essa capacidade de convencer, essa capacidade de levar o stakeholder, a equipe de desenvolvimento, enfim, a pensar, né, e realmente seguir aí os parâmetros que você colocou, porque você que está aí ligando esses dois mundos no papel de engenheiro de requisitos, é muito importante.
Então, ter essa qualidade também é fundamental. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha ficado claro aí todas essas qualidades, né, e por que o engenheiro de requisitos precisa ter cada uma delas, né, por que é tão fundamental desenvolver, trabalhar, né, essas qualidades para que o trabalho de um engenheiro seja fluido, produtivo e um trabalho que entregue aí com qualidade, né, aquilo que ele se propõe a fazer. Ok, galera? Então, um forte abraço a vocês. A nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima.